Vamos mergulhar na história de uma figura super intrigante e que deixou uma marca enorme no ocultismo moderno, Eliphas Levi. O nome dele talvez não te soe tão familiar, mas a influência dele é sentida até hoje por quem estuda magia, misticismo e até mesmo o tarô. Mas quem foi Eliphas Levi? Para começar, Eliphas Levi não era o nome de batismo dele. Ele nasceu como Alphonse Louis Constant em 1810, em Paris, numa família bem humilde. Desde cedo, o garoto mostrou uma inteligência fora do comum e uma grande inclinação para a religião. Por isso, ele acabou entrando para o seminário. A ideia é que ele se tornasse padre e ele realmente se dedicou aos estudos teológicos. Ele era fascinado pelas escrituras, pelos mistérios da fé e pela filosofia. Mas como a vida gosta de pregar peças, Alphonse começou a ter umas ideias que não batiam muito com a doutrina tradicional da igreja. Ele era um pensador muito livre e essa liberdade o levou a questionar muitas coisas. Um dos pontos de virada na vida dele foi quando ele se apaixonou por uma moça e esse amor foi um conflito e tanto para ele. Isso, somado às suas divergências teológicas, fez com que ele abandonasse o seminário antes de ser ordenado. Com a igreja no retrovisor, Alphonse Louis Constant começou a explorar outras áreas. Ele se envolveu com movimentos socialistas e até chegou a ser preso, algumas vezes, por suas ideias consideradas subversivas. Mas o que realmente o puxava era o esoterismo. Ele começou a estudar os antigos mistérios, a cabala, a alquimia e as tradições mágicas. Foi nessa época que ele adotou o nome de Eliphas Levi. Esse nome é uma espécie de versão hebraica do próprio nome dele. Para ele, essa mudança era mais do que um pseudônimo, era um símbolo da sua nova identidade e do seu compromisso com os estudos ocultos. Eliphas Levi não foi um mero curioso, ele foi um verdadeiro sistematizador do ocultismo. Antes dele, as informações sobre magia e misticismo estavam todas espalhadas, muitas vezes em textos obscuros e contraditórios. Levi teve a genialidade de organizar esse conhecimento, de dar uma estrutura e uma linguagem mais acessível. A obra mais famosa dele é, sem dúvida, Dogma e Ritual de Alta Magia. Essa obra ela foi publicada em duas partes, em 1854 e em 1856. Esse livro é um marco. Nele, Levi explora conceitos como a vontade mágica, fala sobre o astral, os elementais, a cabala, sobre o tarô. Ele defendia a ideia de que a magia não era uma superstição, mas sim uma ciência oculta, baseada em leis naturais e universais. Para ele, a verdadeira magia não era sobre fazer truques, mas sobre o domínio de sua própria vontade e o conhecimento das forças invisíveis que regem o universo. Ele também foi fundamental para popularizar o Baphomet como um símbolo oculto, interpretando-o como a representação do equilíbrio universal e a união dos opostos. E a forma como ele interpretou o tarô, relacionando cada carta a princípios cabalísticos e a conceitos mágicos, ele influenciou profundamente todos os baralhos de tarô que vieram depois, especialmente o famoso Rider-Waite. Um legado e influência, apesar de ter passado por dificuldades financeiras e momentos de isolamento, Eliphas Levi ele continuou escrevendo e pesquisando até o fim da sua vida, em 1875. Ele deixou um legado imenso. Os seus livros se tornaram a base para muitas ordens e escolas esotéricas que surgiram depois, como a Ordem Hermética da Aurora Dourada e até mesmo figuras como Aleister Crowley, que foram influenciadas por ele. Ele foi um visionário que tentou reconciliar a ciência com o misticismo, a razão com a intuição. Ele acreditava que existia uma verdade universal, um grande arcano,
que poderia ser desvendado através do estudo e da prática das artes ocultas. Então, quando você vir referências à magia, cabala ou tarô em contextos modernos, saiba que muito do que se discute hoje tem as raízes lá nas ideias desse sujeito brilhante, o Alphonse Louis Constant, que virou o lendário Eliphas Levi. Já que estamos falando em Eliphas Levi, símbolos, ocultismo, hermetismo, vem a reflexão. Somos cercados por símbolos, os números, as letras, os sinais de trânsito, os logotipos em roupas, os logotipos de veículos, produtos alimentares, os times de futebol, camisetas de esportes. Quando você utiliza qualquer símbolo, existe uma relação de você com o produto que você utiliza. Você está dizendo inconscientemente, eu faço parte disto. Símbolos místicos deturpados. Ao longo da história, povos diferentes criaram símbolos como pontes entre o visível e o invisível. Sinais de proteção, saúde, prosperidade, sorte ou conexão divina. Contudo, na modernidade, muitos desses signos foram banalizados, reduzidos a modismos estéticos, logotipos comerciais ou adornos sem o devido respeito. Quando mal representados, podem perder sua força simbólica ou até atrair aquilo que deveriam repelir. Portanto, tenha cuidado. Exemplos comuns de símbolos usados de forma incorreta. Eu vejo muito pimenta. A pimenta no Brasil. A pimenta vermelha é usada como amuleto contra o mal-olhado e também relacionado à parte sexual. A figa. O gesto da figa, em punho fechado com o polegar entre os dedos, é um símbolo antigo, usado contra inveja e azar. Mas quando mal esculpido, perde o sentido e se torna apenas uma caricatura. Existem os símbolos religiosos, como a cruz, a estrela de Davi, o pentagrama esotérico, que inclusive procurei muitos e até achei que não encontraria o correto para compartilhar aqui, de tantos modificados e alterados. O próprio Om, o Yin Yang e tantos outros aparecem em estampas e objetos decorativos. Contudo, quando invertidos, distorcidos ou usados fora de contexto, podem carregar um sentido contrário ao que originalmente possuíam. Amuletos indígenas e afro-brasileiros, guias de contas, patuás, filtro dos sonhos e outros símbolos de tradições sagradas muitas vezes são fabricados em massa, sem conhecimento ritual. Assim, deixam de ser instrumentos espirituais para se tornarem apenas adereços comerciais, com propósitos e resultados desconhecidos, sem contar nos propósitos gerados espiritualmente por quem criou essas alterações. Qual resultado desconhecido estaremos compartilhando? Os símbolos não são meros desenhos, eles carregam histórias, crenças e energias. Quando mal feitos, copiados sem cuidado ou usados apenas como moda, corremos o risco de banalizar aquilo que deveria ser sagrado. Por isso, antes de adquirir ou usar um símbolo, é importante: pesquise sua origem e significado real. Observar se está corretamente representado, desenhado. Usá-lo com respeito, não apenas como adorno. Na dúvida, não utilize nada. Saiba que a maior força que podes ter é sua fé. Orai por si mesmo, sem pontífice algum, nem objetos, imagens e pessoas, mas você por você.